Alô, bom dia. Vamos começar a nossa aula. Outro dia eu estava viajando e eu conectei na aula e alguém, não me lembro, não sei quem, estava tendo um professor, estava dando aula e alguém quis conversar e falar uma opinião e não usou o microfone aqui. Então ficou um silêncio assim, porque é transmitido pela internet. Então é muito importante, quem quiser fazer algum comentário, pedir o microfone, mesmo que demore um tempinho até levar, é importante a gente compartilhar a informação e que as outras pessoas que estão participando, né, através da internet, possam ouvir a opinião de todo mundo. Muito bem, nós estamos estudando nesse semestre, o tema da nossa discussão é a soberania de Deus e o governo de Deus apesar dos homens, do desgoverno. A gente estudou o período de juízes, depois nós começamos o período dos reis, com o rei Saul. Hoje a gente termina a história de Saul e a partir de agosto a gente começa a história de Davi, com o rei Davi. Nesse período de julho nós vamos ter algumas aulas com temas avulsos. Na semana que vem eu convido todos vocês a participarem, vem um casal de missionários falar um pouco para nós. Então eu acho que é importante a gente também conhecer um pouco sobre esse trabalho
Em agosto nós também vamos ter a visita de um outro missionário, terceiro domingo de agosto. Nossa igreja tem o hábito realmente em agosto de sempre lembrar dos missionários. Bom, vamos partir então para a nossa aula de hoje, e eu vou fazer uma oração para a gente iniciar a nossa aula. Vamos orar? Senhor nosso Pai, te louvamos e agradecemos por esse momento agradável que podemos estar na tua casa, entre os irmãos, conversando, revivendo, encontrando as pessoas, sabendo, mas especialmente esse momento agradável de abrir a tua palavra para aprender um pouco mais da tua vontade, da experiência de homens, mulheres que a Bíblia registra para nos orientar, nos ajudar, a nos redirecionar a nossa vida de acordo com tua vontade, de acordo com a expectativa da nossa vida. Que tudo seja para a glória do teu nome. Nós oramos e nós pedimos em nome de Cristo. Amém. Muito bem, como eu disse, a nossa aula hoje mostra uma tristeza muito grande, que é a decadência do rei Saul, o fim da vida. E o surgimento, nós já vimos algumas lições anteriores, desse jovem, pastor, que foi desprezado, que nem o pai chamou para apresentar para o profeta, nem chamou para apresentar e ficou lá esquecido, lá no campo. A gente sabe que a tradição era que pastores eram um tipo meio segregado. E esse Davi que surgiu, e vocês vão estudar nos próximos meses a história desse jovem Davi. O mais surpreendente, eu acho, o mais maravilhoso que a gente vê na Bíblia, é que a Bíblia mostra os homens da maneira como eles de fato são. Homens, eu estou falando do gênero humano, não estou falando homens no sentido de homens masculino, sentido no gênero humano. A Bíblia mostra claramente, a gente vê a história de Saul, a gente vê a história de Davi com todos os seus tropeços, a gente vê a história de Salomão, a gente vê a história de muitas outras pessoas, personagens na Bíblia, da história, e mostram como elas são. E a Bíblia mostra como elas são e mostra como que Deus recupera e como Deus dá uma outra chance para as pessoas. Especialmente no Novo Testamento, então, nós vamos aprender muito mais com a graça de Deus. Nessa lição de hoje, nós vamos aprender nessa história sobre a confiança no Senhor, com a experiência de Saul, com a experiência nova de Davi surgindo, a fidelidade aos princípios de Deus, e vamos ver um pouco sobre a justiça. Sobre a justiça dos homens, mas sobre a justiça de Deus. Eu convido vocês a abrir um texto prévio à nossa, não é o texto-chave, que hoje nós vamos pegar a partir do capítulo 28, mas eu vou pedir para vocês abrirem 1 Samuel 15, Nós já estudamos esse texto, mas esse texto é muito ilustrativo da nossa aula hoje. O que aconteceu? Saul comandou uma guerra e foi atrás dos filisteus, e ele tinha uma ordem muito clara. Fala, olha, você vai lá e destrói tudo, não traz nada. Eu não quero que vocês... Isso foi a ordem, foi a ordenança de Deus, não tragam nada. O que fez Saul? Trouxe e permitiu que os seus subordinados trouxessem algumas coisas, alguns despojos. E pior de tudo, usou uma desculpa, né?
uma desculpa que nós chamamos comumente de desculpa esfarrapada, né? É o termo que a gente usa. Ele falou, a gente trouxe isso para oferecer uma oferta, era coisa muito valiosa. Nós viemos aqui para oferecer, trouxemos de volta para oferecer. E qual foi a resposta de Samuel? Que eu vou ler para vocês 2 versículos. 1 Samuel 15, 22 a 23. Esse texto é um texto muito importante para a nossa lição. Porém, Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Samuel deu uma mensagem muito clara, olha, que Deus espera mais é a obediência à sua palavra, e não o sacrifício, a religiosidade, os hábitos, mas sim que se obedeça. E como consequência disso, Saul não seria o rei. Ele foi abandonado ou rejeitado por Deus a partir desse momento. A gente sabe a sequência da história, que nós já estudamos, e todos os embates entre Samuel e Davi, e tudo que Saul fez, Saul e Davi, e tudo que Saul fez, e toda a história. É importante a gente entender que, a partir desse momento, aquele fato de Saul ter sido escolhido rei e depois abandonado os seus princípios e desobedecido, e pior, usou mais desculpa ainda para isso, Deus não continuou com Saul durante esse tempo. Muito bem. Nós vamos ler Samuel 28, a partir do versículo 28, que é o texto da nossa aula hoje. Tá? Qual é o contexto aqui? Qual que é a situação nesse momento? Davi se afastou de Saul, foi no meio dos filisteus. Vocês lembram dos filisteus? Quem eram os filisteus? Né? Inimigos do povo. Golias, da história de vários eventos, tem entre o povo de Israel e filisteus, mas a gente conhece alguns simbólicos, né? Que é a história do Sansão, que era dos filisteus, e essas e outras. Quer dizer que havia um conflito constante entre filisteus e o povo, além de muitos outros povos que habitavam naquela região. A gente sabe que essa região tinha muitos outros diferentes povos. Então, Davi estava lá, se associou, fez uma parceria, se a gente pode dizer assim, com o rei Aquis, ficou lá, ele levou 600 homens, juntou ao exército, no sentido de cooperar com os filisteus, que é uma situação bem estranha. Vamos pensar, Davi iria juntar com os filisteus contra o povo de Israel. Isso era que Davi estava preparando, mas ele usou uma estratégia de mostrar essa cooperação, mas ele estava, na verdade, guerreando contra outros povos e ajudando contra outros povos, e não contra o povo de Israel. E, na verdade, ele teve que tomar essa decisão, a gente sabe, porque Saul estava perseguindo muito a Davi para matar. 1 ano e 3 meses, como está registrado no capítulo 27, 7, 1 ano e 3 meses Davi ficou junto desse povo, habitando numa região chamada Ziclag,
com o seu povo, com os parentes de todos os soldados, ficou habitando naquela região. De uma certa maneira, numa região mais específica do povo que ele tinha, dessa pessoal que ele tinha levado. Os filisteus estavam numa região chegando perto de Israel. Israel estava na cidade, na região de Gilboa, Monte Gilboa, e, na verdade, estava acuado. Então, imagine vocês, Saul com o seu povo de Israel, cercado de um exército, pronto para atacar, para tomar ao povo de Israel. Esse é o contexto desse texto que nós vamos ler agora, em 1 Samuel 28. Então, eu vou ler 1 Samuel 28, do versículo 1 até o versículo 9. Sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus os seus exércitos para a peleja, para fazer guerra contra Israel, disse Aquis a Davi: fica sabendo que comigo sairás a peleja, tu e os teus homens. Então disse Davi a Aquis: assim saberás quanto pode o teu servo fazer. Disse Aquis a Davi: por isso te farei minha guarda pessoal para sempre. Já Samuel era morto, e todo Israel o tinha chorado e tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. Saul havia desterrado os médiuns e os adivinhos. Ajuntaram-se os filisteus e vieram acampar-se em Sunem. Ajuntou a Saul e todo Israel e se acamparam em Gilboa. Vendo Saul o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo e muito se estremeceu o seu coração. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus servos: apontai-me uma mulher que seja médium, para que me encontre com ela e a consulte. Disseram-lhe os seus servos: há uma mulher em Endor que é médium. Saul disfarçou-se, vestiu outras roupas e se foi, e com ele 2 homens, e de noite chegaram a mulher. E lhe disse: peço-te que me adivinhes pela necromancia e me faça subir aquele que eu te disser. Respondeu-lhe a mulher: bem sabes o que fez Saul, como eliminou da terra os médiuns e os adivinhos. Por que, pois, me armas cilada a minha vida para me matares? Esse é o contexto, essa situação. Davi com Aquis, Saul acuado. Isso se passa lá na região. Vocês veem o mar da Galileia, o Mar Morto, essa região onde Saul estava, e pertinho daqui, muito perto, a questão de 10 quilômetros, mais ou menos, 5 a 10 quilômetros, por isso que Saul avista o exército. Ele estava acuado nesse vale aqui, né? E aqui estavam os filisteus acampados, aqui estava Saul acampado. E ele vai até essa região de Endor. Então, essa situação. É interessante, né? O caráter aqui e a personalidade de Saul. O que ele fez? O que a gente vê aqui? Primeira coisa, Deus não tinha, no passado, não tinha fortalecido a Saul em várias situações de guerra. Ele estava desesperado, ele estava com medo, ele se sentiu com medo. O que mais ele fez daí? Aí ele consulta a Deus, consulta no versículo 6, consultou Saul ao Senhor,
porém o Senhor não lhe respondeu nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. A gente tem que entender um pouco esse texto aí, o que significa isso. Tá? A primeira dúvida aqui são 3 situações aí que ele tentou. Consultou a Deus, Deus não falou por sonhos, nem por Urim e Tumim, e nem por Urim e nem por profetas. Como que Deus falava naquela época para muitos dos seus profetas, dos seus líderes, através, a gente sabe, da história? Uma maneira era por sonhos. Tem várias situações que Deus falando, passando uma mensagem através de sonhos. Aí aparece esse Urim, que a gente pensa, será que é um Deus? Será que é um ídolo? Será que é alguma coisa que a gente às vezes não relaciona? Mas se a gente for ver lá, no livro de Êxodo, existia um utensílio que a gente não sabe, a Bíblia descreve, que era Urim e Tumim, que o sacerdote usava. Então, se subentende que Saul, através do sacerdote, consultou Deus. Então, esses 2 apetrechos, esses 2 utensílios, o sacerdote usava no seu manto. E um era a maldição, o outro era a bênção, uma coisa assim. Está lá em Êxodo, que depois quiser descobrir, ler um pouquinho mais, está em Êxodo 28. Esses utensílios abençoados por Deus, porque a Bíblia diz que era do sacerdote, ele usava muitas vezes para tirar sorte, para saber uma resposta de Deus. E então era um ritual, uma atitude, uma coisa que o sacerdote fazia. Então essa era uma maneira que muitas vezes eles usavam. A Bíblia não registra muitos detalhes, mas registra que existia isso, né, para o sacerdote. E a outra maneira que a gente sabe são os profetas. Né? E especialmente os profetas, eu gostaria de ler um texto sobre os profetas. Por favor, abram sua Bíblia em Números capítulo 12. Nesse contexto, né, falando através de Moisés, aí Deus fala: ouvi agora as minhas palavras, se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me faço conhecer ou falo com ele em sonhos. Os profetas na Bíblia, muitas vezes os profetas foram a palavra. Através dos profetas, Deus falou para o povo, orientou aos líderes, ao povo. Então, os profetas eram uma palavra, considerados também a palavra de Deus, a sua orientação, que Deus falava através desses homens de Deus. Então, Saul consultou, não teve sonhos, consultou sacerdote, consultou profetas, não conseguiu nenhuma resposta. Deus havia rejeitado a Saul. Por quê? Deus rejeitou a Saul? Por que Deus havia rejeitado? Pela desobediência. Eu ouvi várias vezes aqui, desobediência. Exatamente. Desobediência. Uhum. Pela desobediência. Alguém? Essas pessoas que fazem, tipo cartomante, alguma coisa assim, né? Semelhante, porque Deus não respondeu a ele o Essa pedido, foi a né? consequência, certo? Uhum. Ele buscou
Ele buscou a maneira e Deus rejeitou e não ouviu. Aí o que ele fez? Ele, de fato, a palavra é desobediência. E desobediência. A Bíblia está cheia de desobediência de pessoas, mas também está cheia de arrependimento. E o deu? Uma dúvida. Ele consultou Deus. Consultou. Fez da maneira certa. Certinho. Deus ficou calado. Hã? Deus ficou calado, não falou nada com ele. Se ele tivesse ido para a guerra e levado pau e perdesse, aí como é que ia ficar a situação? É essa a minha pergunta. Como é que evitar? Se ele fez o certo primeiro, não fez? Não sei com que coração que ele fez. Ele fez, consultou a Deus. Deus não Você falou falou nada. a palavra, não sei que coração, certo? Por Se o isso que eu tô histórico falando. dele até agora tinha sido de rejeição às ordens de Deus... Deus sabia que era a safadeza dele, pronto. Não só safadeza, não é safadeza nesse, porque todos os safados, Deus dá chance, todos os safados, se arrependem, se aceitam. Não, eu acho que a resposta é essa daí, está no contexto, né? Não está na resposta da Bíblia, mas está no contexto. A gente também tem que, muitas vezes, entender que Deus tem um propósito, Deus já tinha, de uma certa maneira, rejeitado a Saul. Aparentemente seria uma injustiça que Deus estava... Certamente, porque não foi para o profeta, foi para o sacerdote, e Deus rejeitou e não deu resposta. O que fez Saul, então, depois disso tudo? Como a Miriam disse, né? Ele foi atrás do quê? Nada mais do que uma sessão espírita. Ele foi numa sessão espírita, buscou uma sessão espírita para resolver o problema dele. Ele buscou uma sessão espírita, buscou uma pessoa. E pior de tudo, ele próprio, como diz o versículo 3, né? Saul já tinha mandado embora, ele foi contra a sua própria ordem, o seu próprio princípio. Ele rejeitou aquilo que ele tinha determinado. Versículo 3. Saul havia desterrado os médiuns e os adivinhos. Essa é a primeira coisa, né? É uma das coisas importantes, não é a primeira. A primeira, a mais importante, é que ele rejeitou uma ordem de Deus, como diz em Deuteronômio. Eu vou pedir para vocês abrirem Deuteronômio 18. Observem esse texto. Saul deixou de prestar atenção numa regra, ordenança de Deus, além da sua própria lei, ou o que tinha feito. Capítulo 18 de Deuteronômio. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. É interessante, né? Eles estavam naquela terra prometida, muitos povos com hábitos completamente estranhos e diferentes, e a ordem de Deus tinha sido muito clara desde o começo, sabendo Deus como era e que povo habitava, deu essa recomendação. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem procrastinador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus, porque estas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Então Saul fez 2 erros básicos: esqueceu do que Deus tinha falado, esqueceu do seu próprio compromisso.
Aí nós entramos então, voltando lá a 1 Samuel, nesse texto, que é um texto um pouco complicado para a gente entender, que aparentemente Samuel aparece. Vamos ler esse texto. O que fez Samuel? Desculpe, Saul, estou confundindo aí os nomes, né? Mas nós estamos falando de Saul. Então, vai ele então. Capítulo 28 de 1 Samuel, 28, versículo 8. Saul disfarçou-se, vestiu outras roupas e se foi. Com ele 2 homens, e de noite chegaram a mulher e lhe disse: peço-te que me adivinhes pela necromancia e me faça subir aquele que eu te disser. Interessante, né? O caráter desse Saul. Além de tudo, ele se disfarçou, ele não queria mostrar ele próprio, né? Quer dizer, ele foi na penumbra da noite aí com outro disfarce, tentando disfarçar e não mostrar quem ele era, e buscando uma coisa que ele sabia que estava errado, ele sabia que ele não estava fazendo a coisa certa, ele sabia que ele tinha ordenado que os médiuns e tudo fossem embora da terra. Então ele quis dar um jeito na situação para não aparecer que era ele. Respondeu-lhe a mulher: bem sabes o que fez Saul, como eliminou da terra os médiuns e os adivinhos. Por que, pois, me armas cilada a minha vida para me matares? Parece que a mulher desconfiou. Até então ela não sabia que era Saul. Ela desconfiou de alguma coisa. Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo te sobrevirá por isso. Então disse a mulher: quem te farei subir? Respondeu ele: faz-me subir a Samuel. Vendo a mulher a Samuel, gritou em alta voz. E a mulher disse a Saul: por que me enganaste? Pois tu mesmo és Saul. Respondeu-lhe o rei: não temas, que vês? Que vês? Então a mulher respondeu a Saul: vejo um Deus que sobe da terra. Perguntou ele: como é a sua figura? Respondeu ela: vem subindo um ancião, está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Samuel disse a Saul: por que me inquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim. E Deus se desviou de mim e já não me responde nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei, para que me reveles o que devo fazer. Então disse Samuel: por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor te desamparou e te fez inimigo? Porque o Senhor fez para contigo, como por meu intermédio ele te dissera: tirou o reino da tua mão e deu ao teu companheiro Davi. Como tu não deste ouvidos à voz do Senhor e não executastes o que ele fez, o que ele, no furor de sua ira, ordenou contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isto. O Senhor entregará também a Israel contigo, nas mãos dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo, e o acampamento de Israel o Senhor entregará nas mãos dos filisteus. Aqui tem uma situação que esta mulher, ela intercede e, pelo texto, entende-se que Samuel falou. Então, existem muitas interpretações para esse texto aí. Em primeiro lugar, os hebreus antigos, eles acreditavam que os mortos ficavam tipo uma caverna subterrânea e numa situação sem sentido, numa situação que dormiam e ficavam nessa região. Por isso que Saul fala: faz-me subir. Isso remete a uma tradição antiga do povo hebreu. Seol, isto. Seol.
essa tradição que você está dizendo é diferente do Sheol. O Sheol é o lugar de tormento. É o que a Bíblia chama, porque há duas palavras hebraicas, as duas palavras significam a mesma coisa, Sheol e Hades. Só a transliteração que é diferente. Sheol e Hades, ou Geena, na tradução da Septuaginta, é lugar de tormento, lugar de sofrimento. E esse local que os antigos, na época, era um lugar de sono. Eles ficavam no lugar de inércia. Os homens de Deus, os que não eram de Deus, iam direto para o Sheol e para o Hades. Então, esse local era uma tradição hebraica, judaica, antiga, que era um lugar onde as pessoas ficavam. É como os adventistas pensam hoje, que é o sono da alma. Ou como os católicos vieram com Agostinho, que era o lugar de purgatório, onde as pessoas iam estar por um instante até a transpassar para o lugar de paz, ou lugar de sofrimento, né? É como os espíritas kardecistas também acreditam, que era um lugar. Então, essa era uma tradição judaica da época. Agora, o Sheol sempre foi crido como lugar de sofrimento, não era Sheol. Então, por isso que era o Sheol. O Sheol era esse lugar de sofrimento ou de passagem, mas não era o lugar onde os santos de Deus ficavam. Muito bem. De qualquer forma, existe este lugar, e o importante é a gente entender agora aqui o que acontece. Então, existem algumas hipóteses, algumas ideias. Em primeiro lugar, pode ser que a mulher teve um contato com um espírito maligno. Embora ele tenha falado uma série de coisas, pode ser, muitas das coisas que ela falou eram fatos conhecidos. A história já devia estar correndo, muita história dessa. O segundo aspecto é o seguinte, pode ser que ela tinha alguns poderes e ela realmente intercedeu, entendeu uma série de coisas, o que passava na cabeça de Saul, e fez essa interpretação. É interessante que, se vocês observarem, este Samuel aí, Saul não viu. Era sempre através dela. Observem, que você vê, que figura é essa? É sempre através dela. Sempre através dela. Então, existem algumas, pode ser que Deus falou através desse espírito, são hipóteses, alternativas. De qualquer forma, a mulher, só a mulher viu este fantasma, esse ser, alguma coisa que seja. Então, existem várias hipóteses. Embora ela tenha falado, o que saiu foram coisas muito claras e que de fato aconteceu. Está falando que ele ia perder, que os filisteus iam ganhar a guerra contra Israel, que ele ia morrer e os filhos iam morrer. E de fato aconteceu isso. Então é um evento registrado na Bíblia que é muito estranho, mas a gente volta naquele fato, né? Que está lá escrito lá, que todo mundo esqueceu nessa hora, né? Todo mundo não, Saul, desculpe, esqueceu. Então é surpreendente que no desespero, e essa eu acho que é a lição clara que a gente vê, e a posição que Saul assumiu no desespero, ele foi buscar situações completamente contra o que Deus esperava e contra o que ele tinha resolvido e determinado. Aqui, ó. Deixa eu pegar o microfone. Bom, se Deus não respondeu de forma alguma a Saul, eu creio que não responderia também através da médium. Samuel, ele não viria desobedecer um princípio divino de vir conversar com uma médium também. Eu não tenho certeza absoluta, há muito tempo eu vi esse texto, mas me parece que nem tudo que foi dito foi cumprido
Inclusive, um dos filhos parece que não morreu. Foi isso? É. Então, esse texto é muito utilizado pelos espiritualistas para tentar mostrar a existência, a possibilidade de uma pessoa vir a falar. Não é? Uhum. É por isso que eu não acredito, porque Samuel não iria desobedecer um princípio divino. Por isso que é estranho a gente pensar e imaginar em todas essas alternativas que muitas pessoas pensam. E eu realmente, é um texto difícil para a gente, mas a gente pode interpretar realmente em algumas coisas. Invenções, né? A própria, vamos dizer, manipulação da mulher, do fato. E a gente sabe que Deus não iria realmente falar e fazer as coisas contra aqueles princípios. Mas aí Saul se desesperou com toda essa situação. Outra coisa importante, fazia 3 dias e 3... Vocês lerem nos textos seguintes... Um momentinho só pegar um texto aqui, que Saul não comia, né? Ele estava... Que é outro fato interessante, porque isso pode ter algum tipo de efeito, porque ele também não comia já há um bom tempo, estava debilitado. Eu lembro de uma vez, na aula que o Dr. Valdir estava dando a respeito disso, e ele falou aqui, ó, entendendo Saul que era Samuel. Entendeu? Não era Samuel. Exatamente. Né? Então, não tem nada a ver. Então, por isso que esse texto traz um monte de coisa que a gente começa a juntar as peças e percebe que tem umas coisas estranhas, né? Samuel entendeu, Saul entendeu que era Samuel, ele não viu a mulher sempre através da mulher. Então, realmente, a gente pode imaginar que isso tudo é uma grande cenário, né? Um cenário que surgiu. Tem 3 aspectos ou 3 princípios que nós temos que seguir para ter a convicção de que não era Samuel. Primeiro, Deus, como o irmão disse, primeiro Deus não ia usar uma forma errada, sendo que ele já tinha procurado as formas certas e Deus não tinha falado. Né? Então, Deus não ia usar uma forma errada que ele mesmo tinha condenado para falar com Saul. Ele tinha usado as formas certas, como o irmão da frente falou aí. Ele foi por sonhos, Deus não falou. Ele foi pelo sacerdote, Deus não falou. Ele foi pelos profetas, Deus não falou. Não, Deus não ia falar com ele da forma errada. Isso era quebrar os princípios do próprio Deus. Segundo, o próprio texto diz, como você falou, né? O texto está dizendo que só a mulher viu. E a mulher fala que viu um que parecia um Deus. Nenhum dos homens de Deus parecia um Deus. Né? Um que tinha semelhança de um Deus. O único que se assemelha, que quer sempre se assemelhar a um Deus, é o próprio diabo. A Bíblia diz que ele quer usurpar a posição de Deus. O único que quer se assemelhar a Deus é o próprio diabo. Nenhum homem de Deus nunca quis se assemelhar a Deus. E a mulher, necromante, diz que era um que parecia como um Deus. E só ela viu. E ela que estava passando as mensagens para ele. Como você disse, o contexto já se sabia que ele já tinha rejeitado a Deus e feito a coisa errada. E o terceiro é que lá em Lucas, há um texto muito claro que diz, Jesus está dizendo na parábola, na história do Lázaro e do rico, que os que estão com o Senhor não voltam para cá, e os que estão aí não vêm para cá. Jesus diz isso. Os Sim. que estão com o Senhor, porque o rico pediu, então manda que Lázaro venha falar com os meus irmãos, ou me trazer um pouco de refrigério. Aqui, ele disse, nem os que estão aqui voltam para aí, e nem os que estão aí vêm para cá. E aí Jesus completa, os seus irmãos têm a lei
e os profetas. Ele tem a lei e os profetas. Se Deus não falou pela lei nem pelos profetas com Saul, não ia usar outro meio. Entendeu? Quando ele quer tirar a conclusão igual eu tirei, a gente pode ser injusto com Deus. Deus já tinha rejeitado Saul. Saul tinha pisado na bola com Davi um punhado de tempo. Então, o fato de Deus não responder, Deus já tinha rejeitado, tinha tomado o poder dele. Sim. Então, Deus não ia falar com ele nunca. Mas ele continuou rejeitando. Continuou teimoso. Continuou, exatamente. Mas a história, enfim, a história continua, certo? E tem a história de Saul aí, que ele estava debilitado, a mulher deu a comida, mas do outro lado, o que estava acontecendo com Davi? Capítulo 29. Davi estava no meio daquele exército do Aquis, e o exército estava se aproximando do povo, do exército lá de Saul, para guerrear e para tomar aquela região. E os comandantes desconfiaram de Davi e falaram para Aquis: olha, nós não queremos que Davi vá junto, porque ele pode nos trair, porque ele vai guerrear contra o seu próprio povo. E aí, nessa situação que acontece, e a gente pode entender aqui, mas entender dentro disso a própria providência de Deus para não colocar Davi nessa situação, e Davi volta então, e não acompanha o exército. E o exército vai contra Saul. Davi, então, volta para a sua cidade, para a cidade onde eles estavam. E o que ele encontra naquela cidade? 1 Samuel 30, versículo 1. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul, e Ziclag ia esta ferido e queimado. A sua cidade, os 600 homens tinham ido, certo? Junto com Davi. Então os amalequitas vieram e tomaram aquela cidade, levaram tudo, as mulheres, os bens e tudo, levaram embora. Então estava tudo destruído. O que fez Davi? Davi e seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos, suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. E Davi consulta. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançará e tudo libertarás. E aí foi Davi com seus 600 homens atrás desse povo que tinha levado os seus parentes, os seus bens, e tinha levado tudo. E foi e guerreou contra esse povo. Versículo 17 do capítulo 30. Feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte. Nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados em camelos, fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto havia tomado, e os amalequitas também salvou as suas duas mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo.
nada do que lhes haviam tomado, tudo Davi tornou a trazer. Trouxeram tudo de volta, tudo, as pessoas e tudo, e nada se perdeu. É claro, o povo estava disposto a apedrejar Davi, porque ele tinha levado tudo e sua parentela toda tinha sido levada e seus bens. Mas Davi buscou um caminho, se reanimou com o Senhor para resolver esse desafio. Mas aí tem um fato muito interessante aqui. Eles voltaram com os despojos. E o que os soldados fizeram? O que os soldados queriam fazer? Então todos os maus e filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: visto que não foram conosco, não lhe daremos do despojo que salvamos. Cada um, porém, leve sua mulher e seus filhos e se vá embora. Alguns daqueles lá, que não eram filhos de Belial, eles estavam, nós trouxemos tudo isso de volta, nós fomos lá guerrear. Alguns de vocês que ficaram cansados e não foram, vocês não merecem receber tudo de volta. Vocês têm que ficar só com a sua família, vá e que vão embora. Peguem os seus parentes e que se vão. E que Davi fez? Porém Davi disse: não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou às nossas mãos. O bando contra nós vinha. Quem vos daria ouvidos a isso? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal será a parte dos que ficaram com a bagagem, receberão partes iguais. E assim, desde aquele dia em diante, foi isso estabelecido por estatuto e direito em Israel até o dia de hoje. É interessante que esse texto mostra uma atitude de Davi que está registrada lá em Números. Davi tomou essa decisão porque está registrado em Números, no capítulo 22, que assim deveria ser. Quando alguns ficam e outros vão para a guerra, na volta, todos tinham direito, não eram só os que foram na guerra. Então Davi voltou aos princípios e ao que Deus tinha ordenado lá atrás, muito tempo atrás. Só um pouco da geografia, né? Essa região aqui, onde estavam acampados, onde estavam morando essas pessoas, e essa é o futuro, né? Nós não vamos ver porque nessa época não chamava Jerusalém, chamava. E aí nós vamos ver nos próximos meses toda essa trajeto até Davi buscando vai trazer a arca para a cidade de Jerusalém, vai montar e vai se estabelecer em Jerusalém. Por enquanto, Davi está aqui, nessa região, aqui. Nos próximos meses, nós vamos ver o resto da história. Porque a história de Saul acaba aqui. Saul, então, capítulo 31. Israel é derrotado. 1 Samuel 31. Entretanto, os filisteus pelejaram contra Israel, e tendo os homens de Israel fugido de diante dos filisteus, caíram feridos no monte Gilboa. Os filisteus apertaram com Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquizua, os filhos de Saul. Agravou-se a peleja contra Saul, os flecheiros o avistaram e ele muito os temeu. Então disse Saul ao seu escudeiro: arranca tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e me traspassem, e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não o quis, porque temia muito. Então Saul tomou da espada e se lançou sobre ela. E aí termina a vida de Saul, termina a história de Saul. Saul e seus 3 filhos aqui morreram diante dessa situação, e assim termina.
Qual a lição que a gente aprende dessa história? O que a gente aprende apesar de Saul, apesar de toda a história da desobediência, da safadeza, né, Ildeu, de Saul, Deus completa a sua obra e vai seguir a sua obra apesar dos homens, apesar da desobediência, da safadeza, do que eles fazem. E Davi vai retomar essa obra. O que a gente aprende, então, que a gente poderia aprender de Saul e de Davi? Comparando esses dois, até aqui, né, até essa história, até esse momento, porque nós vamos ter que aprender muito mais de Saul, de Davi especialmente. E a gente sabe que Davi, ele também escorregou bastante, né? Mas Davi também teve uma obra importante dentro da história do povo de Israel. Mas o que a gente aprende? O que a gente aprende? Que lição a gente tem desses homens aí? Primeiro que Saul não se arrependeu Saul não se arrependeu. das coisas que ele tinha feito. Não. E Davi se arrependeu Davi se arrependeu. das coisas que tinha feito. Então, para mim, essa é uma divisão dos dois. A gente vai ver essa história, né? Continuar a história, e nós vamos ver as histórias de Davi, o que ele fez, os seus erros, os seus acertos e os seus arrependimentos. E até aqui, a gente vê um Saul desesperado, buscar uma solução própria, uma solução, resolver a situação por conta própria, fugindo dos seus próprios princípios, das suas próprias regras, e ele não se manteve fiel à palavra de Deus. Em contraste, a gente vê nessas situações aqui, que Davi buscou uma solução em Deus, diante da situação, buscou manter-se fiel à lei de Deus, e principalmente foi justo nas situações que ele enfrentou nesses momentos aqui. Então é importante a gente aprender dessa história, de toda a história que a gente vê, que Deus orienta diante das situações difíceis para aqueles que buscam sinceramente. E voltando naquele texto lá que nós vimos, aonde foi o ponto de divergência de Saul, que Deus mais agrada, não é dos sacrifícios, não é dos holocaustos, mas de obediência à sua palavra. Muito bem. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Gostaria que o senhor lesse Crônicas. Quer ler para nós? Posso. Por favor. No livro de Crônicas 10, verso 13, complementa essa história dizendo assim: assim morreu Saul, por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor que ele não guardara, e também porque interrogara e consultara uma necromante. Um resumo, né? Bem resumido esse texto de Crônicas. Muito bem. Alguma outra comentário? Muito bem. Interessante é que, de uma maneira ou de outra, ele ficou sabendo o que ia acontecer com ele. Ficou sabendo. E já era esperado, né? O exército ali perto, acuado, o seu líder inseguro, e você viu que o exército dele deu no pé, né? Muito bem. Eu vou pedir para o Nelson nos despedir numa oração, Nelson, por favor. Santo Deus, nosso Pai, queremos agradecer, Senhor Deus, por esse dia maravilhoso que nos destes. Agradecer por esses momentos que passamos na Tua casa, em culto e adoração a Ti. E também nesse momento de escola dominical, onde aprendemos mais da Tua Santa Palavra. Pedimos, Senhor Deus, que nos guarde durante esse dia, que possamos estar na Tua presença. E que possamos, logo mais à noite, estarmos aqui, novamente, reunir nossos irmãos para Te adorar, em espírito e em verdade. Em nome de Jesus, queremos agradecidos, com nossos pecados, Senhor. Amém. Amém. Um bom domingo a todos.
Obrigado.